Pois é, a seleção brasileira foi convocada nesta sexta-feira pelo técnico Tite para os amistosos dos dias 15 e 19, contra a Argentina na Arábia Saudita e contra a Coreia do Sul em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Vamos lá então à convocação. Só lembrando que, na minha opinião, esses dois jogos são muito importantes para o Tite. Porque a seleção brasileira ainda não venceu, ela não convenceu, e ele precisa de mostrar resultado desses dois jogos. São os dois últimos amistosos no ano, e aí depois muita coisa pode acontecer. Pode vir muita crítica, pode vir muito questionamento. O futebol brasileiro está passando por uma fase interessante, que é o trabalho do Jorge Jesus, que é o trabalho do Sampaoli. Então o futebol brasileiro está quebrando aquele gelo que tinha em relação a técnico estrangeiro. O Tite já não é mais a unanimidade que era. O trabalho dele deixa a desejar. Ele é vítima também de muitas situações, como por exemplo, desse contrato esdrúxulo que a CBF tem desde 2006, com essa empresa que organiza esses amistosos. O Tite é vítima também do calendário do futebol brasileiro, que não para o futebol brasileiro nas datas FIFA. Ele poderia, por exemplo, convocar jogadores do futebol brasileiro à vontade, mas não pode, porque não pode desfalcar os times dentro do Campeonato Brasileiro. Ele tem que agir com um bom senso. Inclusive, nesta convocação, ele não convocou nenhum atuando no futebol brasileiro. E qual treinador de seleção do mundo tem restrição na hora de convocar jogadores? Qual? Não tem, porque nos outros países, principalmente os concorrentes do Brasil, eles têm a total liberdade para convocar quem eles quiserem, porque não tem jogo naquele período. Não tem jogo. Então, eles podem usar a data FIFA à vontade. E tem mais. Essas seleções, vou colocar aqui as principais: Espanha, Argentina, França, Portugal, Alemanha, Itália, elas jogam a maioria das suas partidas em casa. Nessa lista tira a Argentina, viu? A Argentina também tem a mesma política de amistosos do Brasil. Então ela joga a maioria em casa. Então o Brasil não joga em casa. O Brasil não se aproxima do seu torcedor. Existe essa Global Tour aí, Soccer, essa empresa aí que negocia esses direitos e negocia passagens para as pessoas acompanharem a seleção brasileira. Então, aí eles escolhem Singapura, eles escolhem China, eles escolhem Emirados Árabes, Arábia Saudita, e jamais escolhem jogar no Brasil. O Brasil só joga aqui se for obrigado. Então o Tite enfrenta esses problemas, mas ele poderia fazer melhor. Ele poderia ser mais ousado, ele poderia dar mais oportunidade a quem merece oportunidade e menos oportunidade a quem não merece. Vamos lá, a convocação da seleção brasileira. Lembrando que o Neymar está machucado e dessa vez ele não vai. E ele, com toda sinceridade, não faz falta, viu, gente? Não faz falta. Goleiros: Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Daniel Fuzato da Roma. Reserva da Roma, eu queria saber como é que convoca um jogador assim. Como? Quem já viu o Daniel Fuzato jogar? Comissão técnica viu? Foi lá nos treinos? Essa eu não entendo. Laterais: Danilo, Emerson do Betis, Alexandre da Juventus e Renan Lodge do Atlético de Madrid. Emerson, pelo jeito, vai ser mais um daqueles convocados que é convocado agora e depois nunca mais. Alexandro, muito mal na seleção. Renan Lodge, tudo bem. E o Danilo, tudo bem. Zagueiros: Éder Militão, Felipe do Atlético de Madrid, Marquinhos e Thiago Silva. Felipe do Atlético de Madrid, legal ele ser convocado. Na última foi o Rodrigo Caio. Na outra foi o Samir. O Tite está colocando sempre um desses zagueiros que não joga um minuto sequer e ele troca os zagueiros. Por exemplo, o Samir, por que ele não foi convocado de novo? Qual a explicação? Não jogou nem um minuto. Como é que o Tite explica isso? Como é que ele avalia esses jogadores? É o andado? É o treino?
Gente, isso é um absurdo. Então tomara que o Felipe, a convocação do Felipe tenha um pouquinho de coerência. Se ele está sendo convocado agora, ele vai ter oportunidade para jogar? Vai entrar alguns minutos? Ou vai levar o rapaz só para passear? Então o Tite ele precisa observar essas coisas. Igual foi o Jorge dos Santos nos amistosos lá. Foi lá passear nos Estados Unidos. Não colocou o cara 1 minuto. E aí na convocação seguinte o cara não estava. Por que ele não foi convocado de novo? Não treinou bem? Não conversou bem com o pessoal? Não se entrosou bem com a galera? Não, o Tite ele precisa ter um pouco mais de respeito com o futebol brasileiro. Não dá para jogar todo mundo? Ok. Mas dá para ter um pouquinho de coerência. Até se você olhar, 2 amistosos, 6 alterações, dá para jogar todo mundo. Todo mundo pode jogar. Mas eu acho que ele precisa ter um pouquinho mais de sensibilidade nesse sentido. Principalmente quando é jogador do futebol brasileiro. Tira o Rodrigo Caio do Flamengo disputando o título e não põe o cara para jogar nem 1 minuto contra a Singapura? Faz sentido um negócio desse? Deveria ter um pouquinho de senso. Falar, ó, gente, não vou convocar o Rodrigo Caio, que corre o risco, se tudo acontecer com normalidade, de eu não colocar ele nem 1 minuto para jogar. Vamos chamar um da Europa, que aí o cara tá na data FIFA, não vou dar problema pro Flamengo. Então ele deveria pensar nisso. Meio-campistas: Arthur do Barcelona, Casemiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Paquetá do Milan, Douglas Luiz do Aston Villa, Felipe Coutinho do Bayern de Munique. Paquetá não está bem, mas ok. E o Douglas Luiz é aquele que jogou no Vasco, é bom jogador, está muito bem lá na Premier League no Aston Villa, merece a convocação. Atacantes: David Neres, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Richarlison, Rodrigo do Real Madrid e William. Me surpreende aí a convocação do William. Mas o William é sempre um jogador eficiente. E eu acho que o Tite convoca ele, por quê? Ele está no momento de pressão. Então ele coloca um jogador que ele tem confiança. E agindo com assim, coerência em relação ao que aconteceu na Copa América, o William foi o substituto do Neymar. E sem o Neymar agora, está de volta o William. Então, faz sentido.